Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Esmeralda desabafa com Piedade, dizendo que não há possibilidades de voltar com seu marido. Piedade pergunta se ela ficaria feliz se o filho não nascesse. Esmeralda diz que não, pois Deus lhe mandou esse filho e quer que ele se salve. Piedade fica aliviada com as palavras dela e diz que o coração dela irá se abrir e nele irá florescer o amor de mãe, que é o sentimento que mais engrandece uma mulher. Piedade pede que ela tenha fé em Deus. Irmã Lucilma entrega para Piedade um presente. Piedade dá o presente para Esmeralda. O presente é um chocalho. Piedade diz que aquele é o primeiro presente para o filho dela. Branca diz a Crisanta que não tem vontade de fazer nada. Ela fala que deixou o recado com o investigador e acha que ele poderá orientá-la. Branca diz que foi terrível encontrar a filha que acreditava estar morta para depois perdê-la dessa maneira. Crisanta diz a Branca que Esmeralda a ama muito, mas o que aconteceu a obrigou a agir assim. Branca diz que não consegue parar de chorar, só de pensar onde Esmeralda deve estar. José Armando tenta se comunicar com Álvaro. Ele liga para a secretária do moço e fica sabendo que ele está em uma operação. José Armando diz à mãe que se Esmeralda estiver na capital, provavelmente ela entrará em contato com Álvaro. Esmeralda pergunta à irmã Lucilma se há muitas crianças no orfanato. Lucilma diz que sim, mas não há mais espaço para mais. Lucília pergunta sobre Esmeralda. Esmeralda diz que nasceu no interior, cercada pela natureza, e adorava tudo de lá, principalmente visitar a cachoeira da Gruta da Cascata. Esmeralda pede que a irmã escreva uma carta, pois quer mandar para os seus amigos. Joana volta à casa de Lúcio e o informa que Esmeralda e Dominga viajaram e foram embora dali para sempre. Lúcio se atormenta. Ele pede que Joana lhe diga tudo, pois se Esmeralda tiver abandonado José Armando, ele poderá retomar suas cartas no assunto. Flor pergunta a Adrian como ele está. Ele diz que está trabalhando muito. Flor diz que é triste ver aquela casa vazia, pois até parece que as pessoas que viviam ali estão mortas. Florzinha diz que talvez demore anos para todos voltarem para lá. Zenaida cumprimenta Adrian e pergunta se ele irá à festa da cidade amanhã. Adrian diz que irá na missa, mas na festa acha que não. Zenaida diz que se ele for na festa, podem conversar um pouquinho. Dionísio aparece. Adrian diz que estava falando com Florzinha e Zenaida. Dionísio diz que queria ver ele com a Zenaida. Dionísio fala para o filho que sabe como é estar apaixonado, pois teve problemas com a mãe dele e por isso não gosta de vê-lo sofrer por amor. Fátima diz a Graziela que amanhã bem cedo irão para a casa da Branca. Graziela diz que prefere não ir. Fátima diz que precisam aproveitar o sumiço dessa caipira cega nojenta. Graziela critica Fátima por chamar Esmeralda de caipira, sendo que ela é uma penha real, tão legítima quanto elas. Fátima diz que Esmeralda continua sendo o que sempre foi, pois para todo mundo, o José Armando é o que continua sendo o herdeiro dos penha real. Graziela lamenta por Esmeralda, pois o destino não foi generoso com a moça. Fátima diz que Esmeralda terá que se contentar com o que o destino a fez, mas Graziela tem novamente outra chance para casar com José Armando. Graziela diz que ele já está casado. Fátima diz que amanhã mesmo irá sugerir dele anular esse casamento absurdo. Irmã Piedade avisa Dominga e Esmeralda que amanhã cedo entrará em contato com Dona Socorro para alugar um quartinho para elas. Dominga aparece e fala que se sente estranha ali perto de tantas crianças, sendo que já é velha. Branca liga para Piedade e avisa que já está de volta e que amanhã irá visitá-la. Piedade diz que ela será muito bem-vinda como sempre. Branca agradece e avisa que irá para lá de manhã. Elas se despedem. Piedade fala para Esmeralda e Dominga que era uma moça bondosa e generosa, que sempre doa para o orfanato. Branca, Rodolfo e José Armando tomam café. Branca avisa que irá para o orfanato mais cedo, porque meio-dia tem um encontro com o Dr. Dias Meron. José Armando se oferece de levá-la, pois terá que ir à universidade levar uns documentos. José Armando fala que ontem Álvaro respondeu sua ligação
E hoje, na hora do almoço, irá perguntar para ele sobre Esmeralda. Esmeralda diz a Dominga que pediu para a freira enviar uma carta para Florzinha. Irmã Piedade avisa que falou com a Socorro e ela pediu para Dominga e Esmeralda a procurarem para ver se vão gostar do quarto para alugar. Dominga e Esmeralda se animam. Florzinha pede que Adrian coma bem cedo para irem à festa da cidade, porque se ele for à cidade, daqui a pouco quer que ele passe no correio para ver se Esmeralda mandou uma carta para ela. Flor lamenta que Esmeralda tenha ido embora. Adrian diz que ela tem os motivos. Flor fala que é uma pena que duas pessoas como José Armando e Esmeralda, que poderiam ser felizes, se separaram para sempre. Adrian fala que sente saudades de Graziella e que sua vida não vale nada sem ela. Flor pede que ele acorde para a vida e se anime, e que também se conforme com tudo isso. Ofélio bebe num bar com um amigo. O moço critica por ele ter bebido no bar sem pagar, e agora não entende como ele conseguiu tanta grana. Ele diz que conseguiu um negocinho por aí. O homem diz a Ofélio que se ele continuar com essas tramóias, acabará levando um susto algum dia. Fátima pede que Graziella não fique com essa cara, pois parece que ela está indo no enterro. Fátima e Graziella chegam à casa de Branca. José Armando as comunica que vai levar sua mãe ao orfanato. Fátima diz que se ele quiser, ela pode levar a Branca, enquanto Graziella fica com ele. A freira começa a escrever a carta de Esmeralda para Florzinha. Esmeralda descreve tudo o que a freira precisa escrever na carta. Enquanto isso, Branca e Fátima chegam ao orfanato, mesmo local que Esmeralda está. Joana leva o remédio de Lúcio. Ele agradece e a chama de teimosa. Joana diz que, como ele não quis ficar de repouso, irá auxiliá-lo para que ele tome os remédios. Lúcio telefona para Estevam e pergunta o que ele investigou. O moço diz que nada. Lúcio pede que ele investigue nos hospitais, delegacias e casas de caridade, pois precisa encontrar Esmeralda. Irmã Lucília diz a Esmeralda que hoje mesmo levará a carta dela ao correio. Branca avisa Piedade que amanhã mandará as roupinhas. Piedade agradece pela generosidade dela. Fátima avisa que também doará alguns alimentos. Piedade diz que toda doação será bem-vinda. Irmã Lucilma diz a Esmeralda que fará umas letras com a massinha e irá auxiliá-la para que ela aprenda as letras do alfabeto. Branca comenta com Piedade que é ótimo ouvir as crianças. Fátima pergunta se só tem crianças ali. Irmã Piedade diz que a maioria sim, mas que também ajudam pessoas necessitadas. Fátima percebe que Esmeralda está por ali e fica chocada. Fátima e Branca vão embora. Branca diz que hoje mesmo comprará as roupas para as crianças e trará elas amanhã. Fátima diz que pode trazer as roupas ali. Branca agradece, mas fala que prefere fazer essas atividades pessoalmente. Em pensamento, Fátima diz que dará um jeito de que Branca não encontre Esmeralda. José Armando comenta com Graziella que não pode falar nada e que se sente inútil e impotente. Ela pede que ele não se desespere, pois talvez consiga notícias com o Dr. Lascaino. José Armando fala que está sem esperanças. Ele suspeita que Esmeralda possa ter ido para outra cidade. Graziella pensa positivo, que em breve todos da Casa Grande terão notícias dela. Esmeralda começa a aprender as letras do alfabeto e consegue identificá-las com a mão, com a ajuda da freira. A freira diz que irá ajudá-la a aprender as vogais e consoantes. Esmeralda fica muito feliz e quer aprender tudo. Dominga fala com Socorro. Socorro diz que ela e Esmeralda podem se mudar quando quiserem. Socorro deseja boas-vindas a ela. Fátima e Branca vão ao escritório para falar com o Dr. Dias Meron. Branca percebe que Rodolfo está lá. Rodolfo diz que veio explicar o caso ao Dr. Dias Meron para que ele comece a procurar a Esmeralda imediatamente. Horas depois, todos se reúnem em casa para almoçar.
Fátima diz que o advogado irá investigar se Esmeralda está naquela cidade. Branca agradece a Rodolfo por ajudá-las. Fátima diz que é melhor Branca descansar. Ela diz que está há várias noites sem dormir e não terá tranquilidade enquanto não encontrar Esmeralda. Rodolfo dá razão a Fátima e pede que Branca não se agite. Crisanta diz que já arrumou a roupa para levarem para o orfanato. Irmã Lucília diz a Esmeralda que sentirão saudades dela. Esmeralda diz que virá ali todos os dias. Dominga se compromete de trazer Esmeralda ali todos os dias para que a moça aprenda as letras. As freiras dizem que Dominga também poderia aprender. José Armando almoça com Álvaro e o conta tudo o que aconteceu em relação a Esmeralda. Álvaro pergunta como ele permitiu que uma mentira o separasse da esposa. José Armando diz que não é uma mentira e que aquele miserável do Lúcio gritou que Esmeralda se entregou a ele. Álvaro pergunta por que ele acredita mais no Lúcio do que na própria Esmeralda. José Armando diz que não sabe de mais nada. Álvaro diz que já que ele abandonou Esmeralda, se ela chegar a procurá-lo, irá protegê-la. Álvaro diz que só de ver a Esmeralda soube que ela é muito valiosa e o fato daquele infeliz ter abusado dela não tira as qualidades que ela tem. Álvaro diz que Esmeralda preferiu fugir de José Armando a fugir do filho. José Armando diz que queria ver o que ele faria no seu lugar. Álvaro diz que se estivesse no lugar dele, daria seu carinho a Esmeralda e compreenderia tudo que ela está sofrendo. Ele diz que se José Armando realmente ama Esmeralda, é melhor lutar contra tudo e contra todos para proteger esse amor. Esmeralda e Dominga estão chegando na vila para se hospedarem no quarto da casa de Socorro. Betânia se apresenta a elas. Betânia descobre que Esmeralda é cega. Betânia decide ajudá-las com as sacolas. Dominga e Esmeralda chegam à casa de Socorro. Socorro leva Esmeralda para ela se sentar no sofá. Socorro elogia Esmeralda, dizendo que ela é muito linda. Socorro pede que Esmeralda e Dominga se sintam à vontade. Socorro pergunta se elas já comeram. Ela diz que sim. Socorro comenta que fez uma lentilha bem gostosa. Esmeralda pede que ela não se incomode e informa ela que Dominga e ela sempre comem só pão com café. Socorro diz que sabe que ela está grávida, por isso é necessário que ela se alimente bem. Fátima chega ao escritório de Rodolfo. Ela avisa que Branca se deitou e Graziela ficará com ela um pouco. Rodolfo diz que Branca passou mal à noite, muito mal, e espera que o doutor consiga notícias de Esmeralda o mais rápido possível. Fátima pergunta a Rodolfo o que ele pensa em fazer se Esmeralda aparecer. Rodolfo diz que irá oferecer a ela aquela casa que por direito pertence a ela. Fátima diz que Esmeralda não quer ter envolvimento com eles e por ter crescido no campo se tornou uma jovem selvagem e será difícil dela se comportar no ciclo social deles. Rodolfo diz que se preocupa mais pela tranquilidade de Branca. Fátima o compreende. Ele diz que precisa pensar bem nas coisas e não quer se enganar. Fátima pede que ele também pense no José Armando, que é jovem demais para destruir a vida ao lado de uma mulher cega que não pode ser esposa e nem mãe dos filhos dele. Fátima fala que a melhor solução para isso vai ser a anulação do casamento de Esmeralda e José Armando. A vagabunda inventa para Rodolfo que sua pobre Graziela sempre vive chorando, dizendo que ama José Armando ainda. Graziela chega ali e pergunta por que a mãe está mentindo, porque isso que ela diz não é nada verdade. Fátima pede que Graziela não se envergonhe do que ela acabou de dizer. Fátima diz que, por um lado, Graziela deseja se casar com José Armando e, por outro, ela se sente desprezada. Rodolfo pergunta por Branca. Graziela diz que ela está deitada dormindo. Dionísio elogia a beleza de sua filha Florzinha. Ela agradece e pede que ele convença o Adrian a ir com ela na festa da cidade, pois levará a Zenaida também. Flor fala que seu irmão está muito triste desde que a Graziela foi embora e quer que ele fique bem. Fátima e Graziela voltam para casa. Graziela pergunta o que a mãe está tramando agora. Fátima pede que ela pare de brigar com ela. Fátima comunica a Graziela que Esmeralda está bem no orfanato e quando saíram de lá, viu ela no jardim.
Fátima diz que, por sorte, Branca não percebeu. Fátima pede para aproveitarem, pois a sorte está do lado delas. Graziela diz que agora entende o motivo dela ter insistido para levar a roupa para o orfanato no lugar da Branca. Fátima pede que Graziela não diga isso a ninguém.